A autoridade da Igreja no Tratado de Teologia Adventista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma das sessões do livro Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Aqui nós estamos tratando do tópico da Igreja e aí dentro deste tópico existe uma parte denominada de número 7 que se chama Autoridade da Igreja. E para você dar uma olhadinha aí, tá bom? Então tá aí, vamos falar um pouco sobre este tópico dentro da discussão a respeito da natureza da igreja, da eclesiologia, que inclusive muitos reconhecem como sendo uma das áreas menos desenvolvida do pensamento adventista, tá? O adventismo já produziu muito sobre escatologia, sobre soteriologia, inclusive sobre criacionismo, um monte de coisa, mas na área da eclesiologia, a igreja ainda precisa caminhar de uma forma um pouco mais detida, mais detalhada. Inclusive, a gente vive uma grande crise de autoridade dentro do adventismo do sétimo dia hoje. E esta frase não tem nada a ver, né, com eu, Ezequiel Gomes, comigo, com a minha história, com os meus confrontos em relação a alguns líderes. Eu digo isso no contexto especialmente do que está acontecendo na América do Norte, na Europa, em função do ministério do pastor Ted Wilson e de toda a forma como ele tem conduzido a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tem havido assim, reações bastante pesadas em relação à forma centralizadora, ditatorial, do trabalho do Ted Wilson, tá? E alguns pensam que essa é uma polêmica restrita à discussão sobre ordenação de mulheres, mas não. A ordenação de mulheres é somente a ponta do iceberg em relação a estruturas de poder bem mais complicadas dentro da igreja, e é uma discussão bem interessante que tem sido travada especialmente aí, como eu tô falando, né, Estados Unidos e Europa, em relação ao Ministério da Conferência Geral, tá bom? Mas antes da gente poder chegar e entender essa complexidade toda desse momento, é legal a gente voltar e pensar um pouco nas bases desta questão dentro do pensamento adventista, tá? Apesar dessa não ser uma área tão desenvolvida na teologia adventista, a igreja não é silenciosa a respeito do assunto, e é legal a gente trabalhar assim e pensar algumas questões interessantes sobre a maneira do adventismo entender a sua própria natureza como igreja, como instituição, em relação ao sempre polêmico tópico da autoridade. Inclusive, a autoridade é um dos grandes tópicos de controvérsia do mundo, né? Se você vê toda a discussão de controvérsia política no mundo, que é uma coisa assim que inflama as paixões das pessoas, a gente está vivendo isso no Brasil, né? Eu estou gravando esse vídeo há 15 dias da eleição presidencial de 2018, então um momento de grande ebulição, discussão, controvérsia, polêmicas políticas e tal, e tudo isso tem a ver com isso aqui, entendeu? Questão da autoridade. E naturalmente aqui nós não vamos tratar da autoridade de uma forma ampla, autoridade familiar, autoridade social, política, econômica, sei lá o quê. Mas vamos falar aqui de autoridade da igreja. Então, esta introdução feita, vamos ler o que o Tratado de Teologia diz. Outra coisa, existem muitos textos bíblicos mencionados a praticamente cada frase aqui, mas eu não vou mencioná-los, porque creio que não vai ficar muito didático, porque eu não vou ler todos os textos bíblicos com vocês. Então não vou ficar citando o texto. Depois, se você quiser, vou colocar um link na descrição deste vídeo para a aquisição deste material e você vai poder fazer o seu estudo por você mesmo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Assim se manifesta o Adventismo do Sétimo Dia em relação à natureza da igreja. Lembrando que o Tratado de Teologia foi escrito por vários teólogos diferentes, tá bom? Não é assim exatamente uma comissão que de alguma maneira expõe a visão de todas as pessoas, mas geralmente um teólogo foi escolhido para escrever um dos capítulos deste livro para fazer assim uma representação do pensamento adventista. Isso não quer dizer assim que esta é a absoluta voz da igreja, mas é um indicativo mais ou menos de como a igreja adventista pensa. Nesse caso, quem escreveu esse artigo aqui foi Raul Dederen, tá bom? Então vamos lá, o que ele escreve sobre a autoridade da igreja? Se o dever primário da igreja é adorar e glorificar a Deus, a primeira tarefa confiada pelo Cristo ressurreto é a do evangelismo.
A igreja não é simplesmente um aglomerado de pessoas que se reúnem para celebrar Jesus Cristo e seus ensinos, mas um povo chamado por Deus para dar testemunho, levar o nome de Cristo e proclamá-lo. Na implementação dessa comissão, a igreja é constantemente confrontada pela questão da autoridade. Até que ponto está ela cumprindo a intenção de Cristo? Como, por exemplo, a igreja se certificará de que aquilo que ela ensina e proclama não cedeu à pressão de pressupostos culturais e filosóficos dos diversos contextos nos quais ela cumpre o seu mandato? Onde encontrará ela a autoridade infalível para resolver tais questões? Então essas são as considerações e perguntas introdutórias e tudo um pano para manga dá aqui para a gente conversar, né? Então o primeiro dever da igreja é adorar e glorificar a Deus. Então Deus precisa estar no centro das reflexões, dos trabalhos, da vida da igreja. E Deus deixou uma missão para a igreja no contexto da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ir ao mundo e evangelizar, pregar a boa nova do perdão dos pecados, da ressurreição dentre os mortos, da segunda vinda de Cristo, de que as injustiças serão, vamos pensar assim, consertadas por Deus, serão redimidas, o mundo será restaurado, etc. e etc. Só que aí ele diz uma coisa assim interessante, né? A igreja não é só um aglomeramento de pessoas, uma aglomeração, aliás, mas ela é assim o conjunto de pessoas chamadas por Deus para testemunhar de Cristo e proclamar a Cristo. Na verdade, eu acho que a frase aqui nem precisaria dizer, não é simplesmente um povo aglomerado de pessoas que celebram Cristo, mas é um povo chamado e tal. Afinal das contas, acaba sendo aqui tudo a mesma coisa, né? Esta igreja, que é um conjunto de pessoas que se reúnem para celebrar Cristo e seus ensinos, devem testemunhar deste nome e proclamá-lo. Até porque se a igreja já se reúne para celebrar os ensinos, dentre os ensinos está esta necessidade de testemunhar desta história para outras pessoas, tá? Então, a igreja é esta família de pessoas chamadas por Deus para testemunhar o nome de Cristo, a história de Cristo, a cruz e ressurreição de Cristo, a volta de Cristo e etc. Então, aí a gente lembra, né? Deus está no centro desta história toda. De toda a reflexão da igreja, de toda a existência da igreja, Cristo está no centro desta história toda. E aí a gente já vê a correspondência entre Cristo e Deus, lembrando, né, da doutrina do Evangelho, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Cristo é o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, aí a gente remete toda a doutrina da Trindade, daqui a pouco vai estar o Espírito Santo dentro dessa reflexão como um todo. A igreja só pode cumprir o seu propósito imbuída do Espírito Santo, usada pelo Espírito Santo, submissa ao Espírito Santo. E beleza, e aqui todos esses ensinamentos aqui são fundamentais para a gente pensar no que é a igreja. Entretanto, quando a gente fala dos aspectos divinos desta questão como um todo, é tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. Então a igreja é sinônimo de Deus, Cristo, Espírito Santo, evangelização, adoração, proclamar os ensinos de Cristo e viver os ensinos de Cristo dentro desta família da fé. Beleza, só tem coisa positiva aqui, não é verdade? Mas daqui a pouco entra um contexto negativo um pouco complicado de ser resolvido. Quando a igreja vai cumprindo a sua missão de evangelizar, ela vai cumprindo dentro das suas capacidades como um grupo de pessoas formadas, né, por seres humanos pecadores, falhos, imperfeitos e cheios de problemas. Então, a igreja é formada de pessoas imperfeitas, problemáticas, pecadoras. E como que isso agora, que vai acabar envolvendo um monte de coisa negativa, complicada, errada e pecaminosa, se relaciona com Deus e Cristo, e Espírito Santo e tudo que há de bom e etc. Por causa desta discrepância entre Deus e o homem, é que a igreja formada por homens, ela acaba sendo confrontada com as questões de autoridade. Inclusive com questões relativas à sua própria coerência, às suas próprias doutrinas, ao seu próprio estilo de vida. E onde é que se encontra uma autoridade infalível para julgar entre todas as doutrinas, entre todas as compreensões, ou entre as práticas diversas e pensamentos diversos, e divisões dentro da igreja, e um monte de coisa que está incluída dentro desta questão aqui. Então esta é a introdução do tópico para falar da autoridade da igreja. E aí o Raul Dedering continua dizendo o seguinte:
Como Criador, Redentor e Mantenedor, Senhor e Rei de toda a criação, somente Deus é a fonte e a base da autoridade para a igreja. Então olha só, qualquer autoridade que a gente vá trabalhar em termos conceituais no contexto da igreja precisa estabelecer antes de tudo e qualquer coisa que Deus é a verdadeira autoridade. Até por causa dessa diferença entre Deus e os homens, a autoridade é Deus nesse negócio, não são os homens. Aí ele diz assim: no entanto, nosso conhecimento de Deus deve ser um conhecimento proveniente de Deus, pois somente quando ele se revela, ele pode ser conhecido por seu povo. Na revelação, Deus se manifesta aos seres humanos e compartilha com eles a sua vontade. Essa comunicação divina encontra expressão notável nos profetas, que compartilham a mente divina com o povo. Ainda assim, a expressão suprema da autorrevelação de Deus é Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. E ao mesmo tempo, ele é a fonte e o conteúdo da revelação divina. Nele, como Salvador e Senhor, a revelação e a autoridade divinas encontram foco e finalidade. Então, aqui a gente já está começando a entrar na relação entre Deus e o homem para trabalhar as noções de autoridade da igreja. Então Deus está acima de tudo, Deus é a verdadeira autoridade. Agora Deus, ele se revela aos homens. E ele se revela aos homens através dos profetas, e agora existe um ser humano especial que revela a Deus, que é Cristo. E nele, em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, está a revelação e a autoridade divina. Ali está o foco e a finalidade daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, daquilo que Deus deseja para nós, como a sua vontade, e etc. Tá? Então a suprema autoridade é Deus. Deus enviou profetas e enviou seu próprio Filho, Cristo. E agora acontece uma questão interessante. Ou seja, diz Raul Dedren, a palavra de Deus que exerce autoridade sobre os cristãos e sobre a igreja é conhecido antes de tudo como uma pessoa, Jesus Cristo, que veio revelar o Pai e proclamar o evangelho da salvação. Ele também escolheu um grupo de apóstolos para que sua palavra e testemunho pudessem ser fielmente proclamados e interpretados depois da sua morte. Eles não somente testemunharam do Cristo crucificado e ressurreto, mas foram comissionados e capacitados por ele para pregar o Evangelho, compartilhar Cristo com judeus e gentios. Eles eram as vozes humanas investidas da maior autoridade entre as igrejas. Aqui você já começa a perceber que todo o raciocínio que inicialmente está fundamentado em Deus vai ter implicações humanas. Então agora existe um grupo de seres humanos que Deus escolheu para conferir a eles autoridade. E esta autoridade os comissionava e capacitava a pregar o Evangelho e compartilhar Cristo, né, com esta autoridade que foi dada por Deus, certo? Então vamos pensar o seguinte. A mensagem de que Deus se fez homem, morreu, ressuscitou e vai voltar, no contexto tudo aí, né, da encarnação, vida, morte, ressurreição e reinado de Jesus Cristo, é uma mensagem com autoridade divina. E esta mensagem foi conferida a homens. E quando Deus confere a mensagem, ele imbui o homem que carrega esta mensagem da autoridade natural a esta mensagem, certo? Então Deus deu a verdade ao homem e a partir disso o homem tem a autoridade de proclamar a verdade. Então isso é uma coisa interessante. A igreja não entende que a autoridade dela vem de si mesma porque ela descobriu, porque ela entendeu, porque ela tem um direito natural e ela merece e ela tem isso e tem aquilo. Não. A igreja não pode nada, não faz nada, não tem merecimento nenhum, mas Deus deu aos homens esta mensagem e junto com essa mensagem Deus deu a eles autoridade. Eu discordo disso aqui? Não. Mas eu entendo que aqui está um problema. Pelo menos um problema em potencial. Que agora você vai usar Deus para legitimar a autoridade de homens. E como os homens não são Deus, e enquanto Deus não peca, os homens pecam, não é impossível e não é incomum que os homens usem uma suposta autoridade vinda de Deus em sua direção para praticar o mal e para continuar praticando o mal e
tocar um cala-boca em todo mundo porque somos os ungidos de Deus. Isso já aconteceu no contexto político, né? Vamos pensar assim, a vocação divina dos reis, o rei é o filho de Deus, o rei tem autoridade divina e etc. E já aconteceu também na história da igreja em relação, por exemplo, à autoridade do Papa e à autoridade dos pastores e bispos e não sei o que, e etc. Também é uma questão que é complicada. Porque, veja, eu não discordo que Deus nos dá autoridade para pregar o Evangelho, mas eu entendo que sempre que a gente se afasta do Evangelho e pretende ser autoridade de alguma maneira comissionada por Deus, a gente pode acabar tendo um gravíssimo problema em torno da discussão do que é autoridade dentro da igreja, tá bom? Continuando, para tentar justificar isso aqui de uma forma um pouco mais embasada, o Raul Dedrin fala sobre a autoridade apostólica, e ele diz assim: a autoridade dos apóstolos não era própria, pois o Evangelho, insiste Paulo, possui uma autoridade anterior. Qualquer apóstolo que falsifique o Evangelho nada tem em comum com os apóstolos de Cristo. Seja por palavra ou por epístola, em obediência a Cristo, os apóstolos anunciavam a palavra de Deus, a qual esperavam os crentes aceitassem como mandamento do Senhor. Falando com a autoridade que o Senhor lhe conferiu, eles ocupavam posição crucial e inigualável na transmissão da palavra de Deus e na edificação da igreja. A gente começa a perceber aqui que por mais que se exalte Deus, o homem está começando a ser exaltado aqui também, tá? Então vamos pensar que nós não sejamos estes homens que falsificam o evangelho. Esses não têm autoridade nenhuma. Mas eu não sou um homem que falsifica o evangelho, então eu tenho autoridade. E Deus me deu autoridade. Eu falo com a autoridade que Deus me constituiu. E agora eu ocupo uma posição crucial e inigualável na transmissão da palavra de Deus e na edificação da igreja. Eu não discordo disso aqui 100%, mas eu entendo que existe aquele mesmo problema em potencial que eu estava falando em relação ao tópico anterior. Isso aqui acaba sendo um discurso usado para legitimizar, vamos pensar assim, que o homem é insubstituível, que o homem tem uma posição crucial, inigualável para transmitir a palavra de Deus. E daqui a pouco, sem esse homem não há salvação. E aí surge a doutrina da igreja que fora da igreja não há salvação. E apesar, por exemplo, de nós adventistas não sermos católicos para assim afirmar que fora da nossa igreja não há salvação, o adventismo exclusivista e sectário que existe entre alguns, que na minha opinião não é a essência do adventismo, mas que, vamos pensar assim, é um problema que alguns adventistas de fato têm. Alguns adventistas acham que se não é adventista não está salvo, está perdido. E que é uma forma de dizer que só adventista é salvo e etc, que você precisa da igreja adventista do sétimo dia para ser salvo. Essa já é uma discussão bem mais complicada. E a gente começa a perceber por que ela é tão complicada. Porque dentro da relação entre Deus e homem na igreja, a igreja existe humanamente falando para pregar o evangelho da salvação. E aí a gente pensa, e se não houvesse a igreja para pregar a salvação? Não teria salvação, então a salvação depende da igreja. Então o homem ocupa uma posição central, inigualável, insubstituível na salvação e etc. Isso é tudo muito complicado. A gente nunca pode esquecer daquela questão. Deus tem toda a autoridade. Se Deus quer dividir a sua autoridade com o homem, ou se Deus quer usar o homem como instrumento da sua autoridade, tudo vai permanecer sobre o fundamento da autoridade divina. Mas que o homem tenha a autoridade, o homem seja o portador da salvação e sem esse homem não há salvação, é uma discussão um pouco mais complicada, mas de fato você percebe que existe aqui um paradoxo, existe aqui pelo menos uma questão que por um prisma faz todo sentido e é tranquilo. Deus usa o homem como autoridade para pregar o evangelho e a autoridade é do evangelho e não do homem, mas aqui naturalmente existe sempre o perigo do homem mal usar a autoridade ou o tema da autoridade para agora se colocar como ungido de Deus, pastor, bispo, papa, sei lá mais o que, e legitimar uma posição financeira, política, social dentro da igreja em função de algo que eu acho que merece ser questionado, e igreja não é sinônimo de Deus. Deus está no centro das nossas reflexões, da nossa vida, Deus nos usa, Deus nos abençoa, Deus é proclamado por nós, e etc, tudo bem. Mas nós não somos Deus, tá?
E quando a gente erra, não foi Deus que errou, né? Isso é importante deixar bastante claro. Aí, isso aqui vai começar a entrar em outras implicações, que agora vamos falar da autoridade da Bíblia, da Escritura, dentro dessa questão como um todo, que também é uma discussão que entre nós cristãos é mais tranquila, mas entre os ateus e os cristãos, por exemplo, é uma discussão bem complicada, né? Que a autoridade tem essa Bíblia, né? E aí, Raul Dedrin escreve assim: quando a mensagem dos apóstolos encontrou corporificação nas Escrituras, a palavra que exercia autoridade sobre a comunidade cristã e era conhecida principalmente como uma pessoa, passou a ser conhecida secundariamente na forma da linguagem falada e agora escrita do Novo Testamento. Essa linguagem escrita encontrou seu lugar e função ao lado dos escritos do Antigo Testamento, que desde o início haviam sido a Bíblia de Cristo e da Igreja do Novo Testamento. Deus continuou a ser a fonte e a base da autoridade, pois as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são apenas um testemunho da revelação. Aliás, não são apenas um testemunho da revelação, mas a própria revelação. Elas não são uma intromissão na revelação de Deus em Cristo, mas parte integrante dela, pois Cristo é seu conteúdo supremo. Nisto reside a autoridade das Escrituras, visto que o único Cristo autorizado que os cristãos conhecem é o Cristo da Bíblia. Então, assim, conversando com adventistas ou com cristãos, isso aqui não vai ser muito polêmico, todo mundo vai concordar. Deus usa os homens para pregar o Evangelho. E já assumindo que o Evangelho é verdadeiro porque é de Deus, porque Deus é verdadeiro. Então toda esta história que Deus se fez homem, viveu vida sem pecado, morreu sobre a cruz, venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar e etc. é verdade. Então quando os homens pregam esta verdade, estão pregando a verdade de Deus, a autoridade de Deus, certo? E daqui a pouco esta história vai ser escrita. E esta história escrita é esta mensagem de Deus, e tem essa autoridade de Deus. Beleza. O cristão não tem muito problema com isso, o ateu tem muito problema com isso aqui. O ateu ele vai questionar tudo isso aqui em função de questionar o homem. O homem mente, o homem erra, o homem peca, o homem é imperfeito, o homem não tem um conhecimento de tudo, o homem tem início e não é eterno, e que tudo diferente do que supostamente é Deus, certo? Então isso é complicado. Então, por exemplo, o homem quer investir este livro aqui de autoridade divina, mas este livro aqui foi escrito por homens não divinos. E essa é a tensão e a complicação fundamental em relação a estas questões. A gente pode naturalmente trabalhar isto mais profundamente no futuro, toda a questão em relação a ateísmo e autoridade, etc. Mas, nesse ponto desse vídeo, não vou polemizar e vou simplesmente afirmar que a Escritura tem autoridade porque a Escritura conta a história de Deus em Cristo. Esta história é verdade e ela carrega a autoridade da própria verdade, tá bem? Então, quando a Bíblia diz que Cristo ressuscitou, isto é autoritativo, porque de fato assim foi. Agora, claro que podemos discutir por que tem pessoas que não creem, por que tem pessoas que duvidam, e como responder às pessoas que não creem ou duvidam em contextos XYZ sobre discussões de autoridade. Beleza? Continuando, autoridade na igreja local. Raul Dedrin escreve: no nível da congregação local, anciãos e bispos parecem ter sempre desfrutado a autoridade mais elevada. E aqui a coisa começa a ficar complicada, né, pessoal? Uma das funções dos anciãos e bispos era o cuidado e supervisão pastoral geral, envolvendo tarefas especiais como fornecer instrução na sã doutrina e refutar os contradizentes. Os que presidem bem devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, especialmente se trabalharem na pregação e no ensino. Aqui você começa a ver materializar-se as questões mais complicadas a respeito da doutrina da igreja. Então agora anciãos e bispos têm autoridade mais elevada. Percebe que agora a linguagem muda um pouco? Deus era a única fonte e base da autoridade. Agora anciãos e bispos têm autoridade mais elevada. Claro, se você for perguntar para o Raul Dedrin ou para qualquer adventista, ele vai querer te dizer que é o seguinte,
que aqui os anciãos e bispos estão sendo comparados com outros membros da igreja, menos envolvidos na liderança da igreja. Então, estes seres humanos estão numa posição acima dos demais seres humanos, não acima de Deus, né, por exemplo. Entretanto, ainda assim, isso é uma conceituação que vai se tornar muito complicada, que basicamente tem a ver com a discussão sobre hierarquia, tá? O que é uma hierarquia dentro de uma igreja? Cristo prega a hierarquia invertida de cabeça para baixo. Você quer ser o líder desse treco? Você vai ser o que serve. Em tese, as pessoas achavam que o líder era aquele que era servido, não aquele que serve. Isso até hoje, né? Mesmo Cristo tendo ensinado isso, que o líder deve servir, a tal da liderança servidora, e por mais que isso esteja inclusive na boca de algumas pessoas por aí, você vê que na prática os líderes acabam sendo servidos e não servindo, né? Sendo servidos e não servindo. Então tudo isso aqui começa a se tornar muito complicado em termos de questões sociais e políticas dentro da igreja. Depois ele continua. Embora anciãos e diáconos ajudassem os apóstolos no exercício do ministério, grande parte do governo das igrejas locais repousava nas mãos das próprias igrejas. Fica evidente que as congregações locais exerciam autoridade com respeito à eleição dos líderes locais. Elas designavam mensageiros para serem enviados a outras igrejas e para acompanhar os apóstolos, algumas vezes fornecendo-lhes credenciais por meio de cartas. As congregações locais também eram responsáveis pela pureza na doutrina e na prática. Deviam provar os espíritos, ou nos termos de Paulo, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Aqui você já vai ver o quê? Toda uma linguagem bíblica, ele usa inúmeros textos bíblicos aqui do livro de Atos em especial, mas também da segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, primeira carta a Tessalonicenses, primeira João, para querer dizer o seguinte: dentro da igreja existe eleição de líderes, dentro da igreja existem credenciais, e a igreja é responsável por questões doutrinárias e de bom comportamento de uma forma geral. Eu não discordo em absoluto disso aqui, mas eu entendo que existem inúmeros problemas em relação a isso aqui. Especialmente quando a igreja atual tenta legitimar as suas práticas atuais usando a Bíblia que não reflete as práticas tais quais elas são hoje. Hoje existe todo um arcabouço, inclusive jurídico, legal, dentro do manual da igreja, por exemplo, em relação a credenciais e livro de praxe, não sei mais o que não tem uma analogia perfeita no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem em lugar nenhum. O que significa dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma organização distinta da Igreja Apostólica, da Igreja do Novo Testamento, tá bom? A gente pode trabalhar se existe uma linha de sucessão que conduz da Igreja Apostólica até a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e elas mantêm mais ou menos algumas crenças ou todas as crenças, algumas práticas ou todas as práticas iguais. E a grande questão, que é um pouco complicada de admitir, mas que deve ser admitida, é que na verdade não existe absoluta correspondência entre a Igreja Apostólica e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem em termos de prática, até porque nós estamos falando de 2000 anos de gap entre a cultura atual e a cultura do Novo Testamento, mas nem mesmo em questões de doutrinas ou de teorias religiosas. Imagine que, por exemplo, para Paulo, a mulher que não ia com véu lá na igreja de Corinto estava cometendo um erro em função da autoridade de homens e anjos e Deus dentro da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê como Paulo cria, não impõe esta regra às mulheres, então nem crê como Paulo cria, nem impõe a prática comportamental que Paulo colocava. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é diferente da Igreja de Paulo, beleza? Isso é importante a gente admitir, para a gente não ficar achando que, porque Paulo tinha autoridade, eu, pastor adventista, tenho autoridade, ou eu, fulano, adventista, tenho autoridade, agora eu vou me fundamentar em Paulo, sendo que eu não creio e não pratico tudo que Paulo cria e praticava, ainda que naturalmente a gente possa trabalhar conceitos do que é questões mais primárias e mais secundárias. Então, nas coisas secundárias, existe diferença entre Paulo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Primitiva e a Igreja Adventista. Mas nas coisas essenciais, nós cremos no mesmo Deus, na mesma Bíblia, no mesmo Cristo, na mesma crucifixão e ressurreição de Cristo, e um monte de outras coisas que cremos semelhantemente com a igreja primitiva. Beleza? Aí ele continua falando o seguinte: pode-se dizer o mesmo a respeito da disciplina na igreja.
O Senhor comentou: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A terminologia era bastante familiar aos discípulos de Cristo, que tinham ouvido se pronunciar naquela ocasião. No emprego sinagogal e rabínico, isso significava, acima de tudo, a autoridade de proibir e permitir algo, impor punições a alguém ou absolver alguém. O exercício da disciplina abrangia todas as formas, desde a admoestação particular e atenciosa até a exclusão da comunhão. Ao que parece, a congregação local estabelecia as condições de membresia e as regras da casa. Eu não discordo em absoluto com o que está dito aqui, mas eu entendo que existem alguns problemas aqui. Por exemplo, a igreja tem autoridade de proibir e permitir algumas coisas. E aqui a coisa começa a ficar complicada. Quem decide o que é pecado e o que não é pecado? Se for a igreja, nós temos um problema e um conflito de autoridade em relação a Deus. Então, por exemplo, Deus estabeleceu que transgredir o sábado é pecado. A igreja estabeleceu que não é pecado. Com a autoridade de quem que a gente fica? E aí estou trabalhando a igreja num sentido não só católico romano, mas também evangélico. A maioria dos evangélicos entende que o domingo aí é um dia especial em função da ressurreição de Cristo, tipo um sábado cristão, entre aspas, e etc., e não guardam o sábado. E aí, a igreja tem essa autoridade? Inclusive o Adventismo do Sétimo Dia diz que não, a igreja não tem essa autoridade. Entretanto, será que a igreja adventista do Sétimo Dia não gosta de permitir algumas coisas e proibir outras em nome dos seus próprios entendimentos? De onde surgem as restrições adventistas sobre café, cinema, estádio de futebol, jogo de azar, ou pintura, joia, isso ou aquilo? Algumas dessas coisas têm alguma base bíblica mais ou menos clara e específica, mas muitas delas não têm base bíblica clara, direta e específica. De maneira que, creio que neste terreno aqui a gente precisa ser muito criterioso. É possível aplicar princípios bíblicos para entender que mesmo coisas não escritas na Bíblia é errado? A Bíblia precisa dizer estuprar criança é pecado? A Bíblia não diz nada disso, mas existe toda uma questão de princípios relativos à sexualidade, contra adultério, fornicação, pornografia, pensamentos maliciosos, práticas maliciosas, etc, 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 que mais cedo ou mais tarde tem por implicação que estuprar crianças é pecado, né? Então, entra uma ampla discussão hermenêutica, complexa em termos teóricos, a respeito das quais a gente vai precisar tratar, mas essa é uma das áreas mais complexas relativas à questão da autoridade da igreja, ok? Então, tudo isso deve ser pensado com bastante seriedade, cautela, etc., mas as polêmicas estão longe de serem respondidas, as polêmicas estão unicamente aqui colocadas, né? Mas é interessante a gente parar para pensar nestas coisas. E aí, o último tópico aqui, o Raul Dedering escreve o seguinte: no entanto, de acordo com as mesmas escrituras, fica evidente que no exercício da autoridade, a congregação local não vive isolada, nem independentemente das outras igrejas. Qualquer teoria sobre a autoridade da igreja, e portanto sobre o governo da igreja, que deixe de reconhecer a realidade e a unidade da Igreja Universal, fica aquém do testemunho bíblico. A relevância da unidade da igreja não procede, contudo, de sua conveniência prática ou necessidade de cooperação amigável. Sua base está na própria natureza da igreja local, que não é mera seção da Igreja Universal, mas a própria igreja plenamente presente naquela localidade específica, a igreja na expressão local. Tampouco é a Igreja Universal a soma total de todas as congregações locais. A igreja é una e indivisível, uma unidade expressa de maneira visível. Isso reflete claramente na forma como se emprega muitas vezes a palavra eclesia no Novo Testamento. A metáfora neotestamentária do corpo reafirma isso. Cristo não tem vários corpos, mas um só. E esse único corpo se manifesta na unidade e proximidade de toda a igreja. Isso é de vital importância para o conceito de autoridade da igreja e seu exercício. Então aqui agora, o Raul Dedering está começando a tratar o seguinte: a igreja não é unicamente a expressão local de pessoas que se reúnem para celebrar a fé em Cristo e para proclamar a fé em Cristo. A igreja é, na verdade, global, mundial, una, indivisível. E é tudo muito interessante. Assim como Cristo tem um só corpo, a igreja é uma só.
E naturalmente, isso aqui é uma questão bonita na teoria, mas muito complicada na prática, quando a gente vê tantas divisões dentro daquilo que se supõe ou que se diz ser igreja. Então, existe todo tipo de divisão doutrinária e em torno de práticas e costumes dentro da igreja. E aqui se impõe uma complexa questão do conceito de autoridade da igreja. Quando João Paulo II, Papa Francisco, Ratzinger ou qualquer outro papa da história decide alguma coisa, que autoridade tem aquilo em relação aos cristãos que não partilham da fé católica romana, por exemplo? Essa é uma ampla discussão. Ou quando um administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia toma uma decisão, que relação toda a igreja tem com isso? Como confundir ou como não confundir estas instâncias? As pessoas ou os grupos de pessoas que formam a igreja como um todo, de forma universal, una, indivisível e etc. Tudo isso é bastante complicado e talvez, inclusive, por isso o pensamento eclesiológico adventista não seja tão aprofundado. Porque se você começar a esmiuçar isso aqui, você vai ter que trabalhar os conceitos de uma forma mais profunda e mais séria e de implicações mais complicadas do que a gente gosta de admitir. Então, por exemplo, o povo de Deus não é assim o adventista e o povo da Babilônia é o católico e todos os evangélicos. Não. A igreja é uma só. E todo mundo que é fiel à luz que tem da parte de Cristo em amor, em fé, em graça, em verdade e etc., faz parte da igreja, ainda que não faça parte da igreja adventista. Então vamos pensar que a gente faça um esforço evangelístico de trazer essas pessoas de outras denominações para a nossa igreja. Mas qual que é o propósito de assim fazer se elas, estando lá, também fazem parte da igreja, que é una, indivisível, católica no sentido de universal e etc. E não é universal de Edir Macedo, tá, pessoal? Global, né? Planetária, mundial. Então também não é mundial do nosso amigo lá, Valdemiro, tá? Que complicação, né, pessoal? Então veja, é isso. E aí a gente vai ter que trabalhar estas questões de uma forma mais séria, pelo menos acredito eu. Não sei se você discorda de mim. Discordar é normal também, não tem nenhum mandamento dizendo não discordarás, tá? E aí ele continua dizendo assim: se de fato era a intenção de Jesus que sua igreja proclamasse e compartilhasse o evangelho, dificilmente se pode negar a ela o direito de exercer certa medida de autoridade administrativa. No âmbito das verdades determinantes da revelação, o papel da Igreja Universal é particularmente mais difícil e importante. Como coluna e baluarte da verdade, a Igreja é chamada não só a ensinar a verdade do Evangelho, mas também a preservá-la e defendê-la. Embora a fé, uma vez por todas entregue aos santos, tenha sido fixada pelo último testemunho apostólico, ela precisa ser interpretada e aplicada a novas circunstâncias e emergências. Isso aqui é uma polêmica enorme, diria eu, infinita. Então, basicamente, o que eu entendo que o Raul Dedrin está dizendo aqui é que se Deus deu o evangelho para a igreja, Deus não pode negar à igreja alguma autonomia ou algum direito de exercer alguma autoridade administrativa no âmbito da sua própria existência, certo? Eu não discordo disso, mas eu entendo que aqui existe um problema bem complicado. Eu não discordo no nível do absoluto, mas eu entendo que isso aqui pode ser extremamente danoso para a igreja. Porque vamos lá, então Deus deu a autoridade administrativa ou certa medida de autoridade administrativa para a igreja. Disso eu não discordo. Mas a grande questão é quando a igreja usa a sua medida de autoridade administrativa para desviar dinheiro, para nepotismo, para favoritismo social político, para ser cabide de empregos, para perseguir, para fazer cruzadas e inquisição e matar pessoas. E às vezes a gente esquece que a gente tem que discutir tudo isso no contexto da igreja. Às vezes a gente acha assim, não, a minha igreja surgiu há 150 anos atrás, então eu não tinha nada a ver, e a minha igreja não tinha nada a ver com inquisição, por exemplo, então essa é uma discussão que não precisa ser feita. Beleza. Só que veja assim, ó. Guardadas as proporções e sem querer comparar
as injustiças dentro do adventismo com a Inquisição, é fato que já existiu muito deste espírito inquisitório e perseguidor dentro do adventismo do sétimo dia. E eu nem digo em relação a mim, também tenho essa convicção que isso existiu em relação a mim, mas isso já existiu em relação a outras pessoas. E a muitas pessoas, em função de inúmeras razões diferentes. E como tratar com esta medida de autoridade administrativa quando ela é usada para o mal? A igreja deixa de ser igreja quando ela usa a sua autoridade para o mal? Para o lado da mentira, do erro, do engano, da politicagem, da sujeira, da perseguição, da violência, da maldade, da malícia, da vaidade, do orgulho, da ostentação, do roubo, da fraude, do engano, da violência, da morte, da difamação. E tudo isso foi e ainda é realidade dentro da igreja. E é muito complicado lidar com isso, e eu creio que por causa desta complicação é que muitas pessoas não se aprofundam no estudo desta questão. Porque se a igreja deixa de ser igreja quando ela erra, mais cedo ou mais tarde a igreja deixará de ser a igreja, porque a igreja não é infalível. Agora, se as falhas da igreja não fazem dela uma não igreja, então a autoridade de Deus ela é usada para perpetuar o pecado e o mal. E aqui a gente tem um problema de comunhão entre Deus e o mal. Às vezes a gente acha que esse problema é um problema só dos calvinistas que pregam aquela soberania exaustiva e absoluta e nada acontece, que não é Deus por detrás daquilo acontecendo, com aquela visão rígida da predestinação, da dupla predestinação e da visão calvinista da soberania. Mas na verdade, todo mundo, todo cristão, toda a igreja tem que refletir sobre esse assunto. Porque se a gente não souber separar Deus e a igreja, Deus vai ser o responsável pelos pecados da igreja. E todos os pecados da igreja serão legitimados por Deus. Então, a solução verdadeira para esta questão aqui da medida de autoridade é a gente entender que Deus deu ao homem uma medida de liberdade e à igreja uma medida de liberdade, e Deus não é responsável pelo mau uso da liberdade por parte do homem como indivíduo ou da igreja como coletividade. Esta é a única forma da gente escapar de usar Deus para legitimar o erro da igreja. E aí entra uma questão interessante. Nem tudo que a igreja faz, Deus aprova. Esse é um ponto primordial, porque senão, todos os erros que as igrejas cometem, Deus precisa aprovar. Então, para que Deus não aprove erro nenhum, Deus não pode aprovar nenhum erro dentro da igreja. Por isso, inclusive, muitas vezes, Deus se revela como inimigo da igreja. Você duvida de mim? Quem é a pessoa no Novo Testamento e no Antigo Testamento que mais repreende a igreja e o povo de Israel, que é a igreja lá do Antigo Testamento? É Deus. Deus é o maior crítico da igreja, o maior crítico de Israel. Naturalmente, Deus é um crítico acima da humanidade, então ele não é um crítico maldoso, não é um crítico pecaminoso, não é um crítico injusto. E nós, seres humanos, podemos errar nas nossas críticas porque somos pecadores, imperfeitos, falhos, um monte de coisa, mas Deus não. Mas aqui é um ponto importante. Se Deus não puder ser antagônico à igreja, se Deus não puder brigar com a igreja, ele vai precisar concordar com tudo que a igreja faz, inclusive em sentido de pecado. Para Deus não concordar com o pecado, Deus não concorda com tudo o que a igreja diz e faz. E isso deveria ser muito simples e muito claro para todos, mas infelizmente não o é para muitas pessoas, especialmente aqueles que têm uma mentalidade católica, sejam evangélicos, adventistas ou não, tá? Tem muito adventista evangélico por aí com mentalidade católica, só troca de papa, né? Para uns o papa chama Francisco, para outros chama Ayrton Killer, killer de assassino mesmo, né? Talvez assassino da verdade, assassino da justiça, assassino daquilo que é minimamente justo e coerente dentro da igreja, por exemplo. Ou se quiser trocar de papa, pode escolher o Ted Wilson também, né? Então o papa agora é o Ted Wilson, tá? Então tem que tomar cuidado com essas questões aí. Outra coisa que ele fala aqui, que embora o conteúdo da fé já tenha sido fixado no Novo Testamento, a igreja precisa interpretar e aplicar a verdade a novas circunstâncias e emergências. Essa também é uma ampla discussão, porque agora vai surgir dentro da igreja uma linguagem de segunda ordem, que é o que a gente chama.
Então, para responder aos desafios atuais, a gente desenvolve um vocabulário atual. E a gente não usa mais o vocabulário da Escritura, mas esse vocabulário adaptado para confrontar os desafios do presente. Por isso que, por exemplo, a gente discute a eleição é incondicional ou condicional, e a Bíblia em nenhum momento escreve eleição incondicional ou eleição condicional em lugar nenhum, entendeu? Porque, na verdade, esta discussão, por exemplo, apesar dela estar situada em torno dos textos bíblicos, ela não tira a linguagem direta da Bíblia, por isso é uma linguagem de segunda ordem. E esse é um dos problemas interessantes, porque, por exemplo, dentro de um contexto evangélico protestante adventista, em teoria a gente prega o sola escritura, mas a gente usa a linguagem teológica de segunda ordem. Então a gente discute, Jesus era pós-lapsariano ou pré-lapsariano? E com quantos conceitos sejam tirados da Bíblia, e dos escritos de Ellen White, nesse caso, é uma questão muito forte também, a gente precisa ver que, na verdade, a gente está usando uma linguagem secundária em relação à linguagem bíblica, tá? E aí é uma questão interessante da gente pensar que tipo de implicação isso tem para as nossas discussões. E aí, o último parágrafo é um parágrafo extenso. Howell Dedrin escreve o seguinte: o meio pelo qual se faz isso, ou seja, essas interpretações e aplicações para contextos atuais, sem perder de vista a dependência da orientação prometida pelo Senhor, é notavelmente ilustrado em Atos 15. Então a gente vai aplicar a verdade, interpretar a verdade para as novas circunstâncias atuais, e a gente precisa entender que Deus vai guiar esse processo, mas a gente precisa voltar lá para Atos capítulo 15, que tem alguns princípios legais a esse respeito. Ele diz assim: esse capítulo fala da reunião em Jerusalém de uma grande assembleia, de representantes de várias igrejas, com apóstolos e anciãos locais, para examinar uma questão polêmica, o papel da circuncisão na salvação. Depois de um grande debate de referência de Pedro à atividade do Espírito, e do apelo de Tiago às Escrituras, chegou-se a uma decisão, que foi comunicada aos crentes em outro lugar. A carta-decreto enviada em nome dos apóstolos e anciãos não continha apenas uma recomendação. Prova disso é o fato que logo depois Paulo e Silas, em sua segunda viagem missionária, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. O texto diz para que as observassem, é a palavra dogma. As decisões, a palavra dogma. A voz do Espírito que fala na Escritura e na obra do Evangelho entre os gentios foi distintamente ouvida pelos que ali se reuniram para examinar a questão. Eles receberam a garantia de que a decisão a que chegaram após bastante diferença de opinião e pelos meios abertos à igreja, em todas as eras estava em harmonia com a vontade de Cristo. Tiveram a certeza de que a presença de Cristo estivera no meio dele, quando se reuniram em seu nome. As grandes assembleias que tratam de temas de interesse geral da igreja e que dizem respeito à preservação da unidade e exercem, portanto, autoridade numa escala mais ampla e mais extensa do que a congregação local, são inquestionavelmente endossadas pela Escritura. Você pode não saber, mas o que o Howell Dedrin aqui está querendo legitimar são as decisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia reunida em conferência geral. Mas claro, a gente precisa trabalhar alguns desses conceitos aqui, porque ainda que a gente não discorde em absoluto, sempre existem alguns problemas que podem existir aqui. Então as decisões da Igreja são dogmas, são coisas para serem cumpridas. E de fato, quando a Igreja é fiel e decide uma coisa de acordo com a vontade de Deus, é perfeito a gente concluir isso. A vontade de Deus se manifesta na igreja e cumprir a vontade da igreja é a vontade de Deus. O problema é quando grandes comissões e assembleias são usadas para pregar não as vontades de Deus, mas as vontades dos homens, né? Então, eleições fraudadas, regras extra-bíblicas impostas, regras bíblicas rejeitadas, etc, 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 são bastante problemáticas e não podem ser legitimadas em nome de nenhuma carta-decreto, de nenhuma reunião, de nenhum apóstolo. Nenhum erro jamais deve ser sancionado. E enquanto os homens puderem errar, nem tudo que os homens fazem pode ser sancionado, certo? Concordo que se a gente deliberar muito, buscar muito, ser muito prudente ao ouvir todos os lados de uma história, ou de uma doutrina, ou de uma questão, Deus guiará a igreja na melhor decisão. Isso eu concordo.
Mas, falando, por exemplo, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem tantas decisões tomadas de forma atropelada, de forma mal feita, sem ouvir pessoas e questões de forma mais ampla, de forma autoritária, de forma equivocada e etc., que não podemos usar esse tipo de exemplo bíblico aqui para chancelar tudo aquilo que os nossos líderes fazem. Então eu termino a minha breve avaliação desta porção do Tratado de Teologia Adventista dizendo que concordo com praticamente tudo que ele diz, mas entendo que no meio disso tudo aqui existem possíveis más aplicações no sentido de legitimar as estruturas jurídicas e políticas sociais dentro da igreja em torno de autoridade, de colocar uns acima dos outros, comissões em nome da vontade de Deus, para legitimar tudo e qualquer coisa que a igreja faça, e eu creio que esse não é um bom caminho. Vivemos uma crise de autoridade dentro do Adventismo do Sétimo Dia e nos fará muito bem questionar a autoridade dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque aí nós vamos poder reafirmar aquilo que de fato nunca pode ser perdido de vista, que a única autoridade suprema dentro da igreja é Deus e nenhum homem.